Capítulo 9, parte 1. Rainha Alice. Bem, isso é demais, disse Alice. Nunca achei que fosse virar rainha tão cedo. E vou dizer como é, Sua Majestade. Ela continuou em tom severo. Ela sempre gostou de dar bronca em si mesma. Agora, você não pode mais ficar sentada na grama de qualquer jeito. Rainhas exigem uma certa dignidade, você sabe. Então, ela se levantou e saiu andando, um tanto altiva a princípio, pois receava que a coroa pudesse lhe cair da cabeça. Mas ela se consolou com a ideia de que não havia ninguém vendo. E se eu sou mesmo rainha, ela disse ao sentar de novo, irei conseguir me acostumar com o tempo. Tudo estava acontecendo tão estranhamente que ela não se sentiu nem um pouco surpresa de encontrar a Rainha Vermelha e a Rainha Branca sentadas perto dela, uma de cada lado. Ela gostaria muito de perguntar como elas haviam chegado ali, mas receava que não fosse muito educado. De todo modo, não haveria nenhum perigo, ela pensou, em perguntar se o jogo havia acabado. Por favor, você poderia me dizer... Ela começou olhando timidamente para a Rainha Vermelha. Fale só quando lhe dirigirem a palavra, a rainha bruscamente interrompeu. Mas se todo mundo obedecesse essa regra, disse Alice, que estava pronta para uma discussãozinha. E se você só falasse quando lhe dirigissem a palavra e a outra pessoa esperasse que você começasse, nunca ninguém diria nada, de modo que... Ridículo! Exclamou a rainha. Ora, minha filha, você não vê... Aqui ela franziu o senho e, depois de pensar um minuto, de repente mudou o assunto da conversa. O que você quis dizer com se você é mesmo rainha? Que direito você tem de dizer isso? Você não vira rainha, você sabe, até passar pela prova final. E quanto antes começarmos, melhor. Eu disse se. A pobre Alice suplicou em tom piedoso. As duas rainhas se entreolharam e a Rainha Vermelha comentou com um ligeiro estremecimento. Diz ela que só disse se. Mas ela disse muito mais do que isso, a Rainha Branca gemeu, torcendo os dedos. Oh, muito, mas muito mais do que isso. Falou sim, senhora. Você sabe que falou. A Rainha Vermelha disse a Alice. Diga sempre a verdade. Pense antes de falar e depois escreva o que você disse. Tenho certeza de que não quis dizer. Alice estava começando a dizer, mas a Rainha Vermelha interrompeu impaciente. É justamente disso que estou falando. Você devia ter dito. Para que você acha que servem crianças que não querem dizer nada? Até mesmo uma piada deve querer dizer alguma coisa. E uma criança é mais importante que uma piada, eu espero. Isso você não pode negar, mesmo que tentasse com força. Eu não preciso fazer força para negar nada, Alice objetou. Ninguém disse isso, disse a rainha. Eu disse que você não poderia negar mesmo que tentasse. Ela está naquele estado de espírito, disse a Rainha Branca, em que precisa negar alguma coisa, só que ela não sabe nem o que quer negar. Que temperamento desagradável, perverso, a Rainha Vermelha comentou. E então se fez um silêncio incômodo por 1 ou 2 minutos. A Rainha Vermelha quebrou o silêncio dizendo à Rainha Branca: quero convidá-la para o jantar dançante de Alice hoje à tarde. A Rainha Branca sorriu, sem ênfase, e disse por sua vez, e eu quero convidá-la também. Eu não sabia dessa festa, disse Alice, mas se houver festa, acho que eu deveria escolher os convidados, não é? Nós lhe demos a oportunidade de escolher, a Rainha Vermelha observou, mas eu diria que você não deve ter tido muitas aulas de boas maneiras. Boas maneiras não se aprendem em aulas, disse Alice. Aula é para ensinar a fazer conta e esse tipo de coisa. E você aprendeu a somar?
A rainha branca perguntou. Quanto dá 1 mais 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 1? Não sei, disse Alice. Perdi a conta. Ela não sabe somar, a rainha vermelha interrompeu. Você sabe subtrair? 8 menos 9. 8 menos 9? Eu não sei. Você sabe? Alice respondeu rapidamente, mas... Ela não sabe subtrair, disse a rainha branca. Você sabe dividir? Divida um pão com uma faca. Quanto que dá? Acho que... Alice tentou começar, mas a rainha vermelha respondeu por ela. Pão com manteiga, é claro. Tente outra conta de subtrair. Tire um osso de um cão. O que fica? Alice ponderou. O osso não fica, é claro. Se eu o pegar, e o cão também não ficaria. Ele viria me morder. E eu tenho certeza de que eu também não ficaria ali sobrando. Então você acha que não sobra nada? Perguntou a rainha vermelha. Acho que é essa a resposta. Errou, como sempre. A rainha vermelha disse. A paciência do cachorro sobraria. Mas eu não vejo como. Ora, veja só. A rainha vermelha exclamou. O cão perderia a paciência, não é? Talvez perdesse. Alice respondeu com cautela. Então, se o cão fosse embora, sua paciência ficaria sobrando perdida. A rainha exclamou triunfante. Alice disse o mais gravemente que conseguiu. Talvez fosse um para cada lado. Mas ela não conseguiu evitar de pensar consigo. Mas que absurdos pavorosos estamos falando. Ela não sabe somar coisa nenhuma, as rainhas disseram juntas, com grande ênfase. E você, sabe somar? Alice perguntou, virando-se subitamente para a rainha branca, pois não gostou de ser tão criticada. A rainha quase engasgou e fechou os olhos. Eu sei somar, se você me der tempo, mas não sei subtrair, sob nenhuma circunstância. Claro que você sabe o ABC, não? Perguntou a rainha vermelha. Certamente que sei, disse Alice. Eu também sei, a rainha branca sussurrou. Nós sempre recitamos juntas, minha cara. E vou lhe contar um segredo. Sei ler palavras de uma letra. Não é demais? Seja como for, não perca o ânimo. Você ainda chega lá. Aqui, a rainha vermelha começou de novo. Você sabe responder perguntas inúteis? Como se faz pão? Isso eu sei, Alice gritou ansiosa. Vai farinha de trigo? Onde vai a farinha? A rainha branca perguntou. Até o jardim? Até as cercas vivas? Bem, ela não vai a lugar nenhum, Alice explicou. É trigo moído, até virar pó. Mas junta muita poeira? Perguntou a rainha branca. Você não devia fazer tanta sujeira, menina. Abane-lhe a cabeça, a rainha vermelha aflita interrompeu. Ela vai ficar com febre de tanto pensar. Então elas se puseram a abaná-la com folhas, até que ela pediu que parassem, porque estava desmanchando o seu cabelo. Ela já está melhor, disse a rainha vermelha. Você sabe línguas? Como se diz rabeca em francês? Rabreca? Não existe rabreca, Alice respondeu gravemente. Quem disse que não existia? Perguntou a rainha vermelha. Alice pensou ter encontrado uma saída para as suas dificuldades dessa vez. Se você me disser em que língua rabreca é, vou lhe dizer como se diz em francês. Ela exclamou triunfante. Mas a rainha vermelha se aprumou, ficando bem ereta, e disse, rainhas não barganham nunca. Quem dera as rainhas nunca fizessem perguntas, Alice pensou consigo. Não vamos brigar, a rainha branca disse com voz aflita. Qual o motivo do relâmpago? O motivo do relâmpago, Alice disse muito decidida, pois tinha muita certeza disso. É o trovão. Não. Ela rapidamente se corrigiu. Quis dizer o contrário. É tarde demais para corrigir, disse a rainha vermelha. Quando você diz uma coisa, você fica fixo e você deve arcar com as consequências. Isso me lembrou, a rainha branca disse, cabisbaixa,
nervosamente apertando e desapertando as mãos. Da tremenda trovoada da terça-feira. Quero dizer, de uma das últimas terça-feiras, você sabe. Alice ficou intrigada. No nosso país, ela comentou, só existe um dia da semana por vez. A Rainha Vermelha disse, que maneira precária de fazer as coisas. Ora, aqui, na maioria das vezes, os dias e as noites são 2 ou 3 vezes por semana. E às vezes no inverno temos até 5 noites juntas para esquentar. Você sabe, quer dizer que 5 noites são mais quentes do que uma noite? Alice arriscou perguntar. 5 vezes mais quente, claro. Mas também não deveria ser 5 vezes mais fria, pela mesma regra? Justamente, exclamou a Rainha Vermelha. 5 vezes mais quentes e 5 vezes mais frias, assim como eu sou 5 vezes mais rica que você e 5 vezes mais inteligente também. A Alice soltou um suspiro e desistiu. É igualzinho a um enigma sem resposta, ela pensou. Humpty Dumpty também viu, a Rainha Branca continuou em voz baixa, mas como se estivesse falando sozinha. Ele bateu na minha porta com um saca-rolhas na mão. O que ele queria? Perguntou a Rainha Vermelha. Ele disse que queria entrar, a Rainha Branca continuou, porque estava procurando um hipopótamo. Ora, a bem da verdade, não havia aparecido nenhum daqueles bichos em casa naquela manhã. Eles costumam aparecer por lá? Perguntou Alice em tom perplexo. Bem, só às quintas-feiras, respondeu a rainha. Eu sei o que ele foi fazer lá, disse Alice. Ele queria punir os badejos, porque a Rainha Branca recomeçou. Foi uma tremenda trovoada. Você não pode imaginar. Ela jamais poderia. Você sabe, disse a Rainha Vermelha. E caiu uma parte do telhado, e entraram tantos trovões, e rolaram pelos quartos aos borbotões, e derrubaram mesas e coisas, a ponto de eu ficar tão apavorada que mal conseguia lembrar o meu nome. Alice pensou consigo. Eu jamais tentaria lembrar o meu nome no meio de um acidente. Para que serviria tal coisa? Mas ela não disse isso alto, com medo de ferir os sentimentos da pobre rainha. Sua Majestade deve desculpá-la, a Rainha Vermelha disse a Alice, tomando uma das mãos da Rainha Branca na sua e gentilmente fazendo um carinho. Ela não faz por mal, mas não consegue evitar de dizer essas tolices, via de regra. A rainha olhou timidamente para Alice, que achou que devia dizer algo gentil, mas na verdade não conseguiu pensar em nada no momento. Ela nunca foi uma pessoa bem educada, a Rainha Vermelha continuou, mas é impressionante como tem bom gênio. Faça um carinho na cabeça e você verá como ela fica satisfeita. Mas isso era mais do que Alice teve coragem de fazer. Um pouco de bondade e uns papelotes no cabelo fariam maravilhas por ela. A Rainha Branca soltou um suspiro profundo e deitou na cabeça do ombro de Alice. Por que estou com tanto sono? Ela gemeu. Está cansada, coitada, disse a Rainha Vermelha. Escove seu cabelo, empreste a touca de dormir e cante uma canção de ninar para acalmá-la. Eu não trouxe a touca de dormir, disse Alice, tentando obedecer à primeira ordem. Eu não conheço nenhuma canção de ninar para acalmar. Então, deixe que eu cante, disse a Rainha Vermelha, e começou. Dorme, criança, no colo de Alice. Antes da festa, dá tempo de um cochilo. Depois do banquete, iremos ao baile. Rainha Vermelha, Branca e Alice. E agora que você sabe a letra, ela acrescentou, descansando a cabeça no outro ombro de Alice. Cante inteira para mim. Também estou ficando com sono. No momento seguinte, ambas as rainhas estavam dormindo profundamente e roncando bem alto. O que eu vou fazer? Exclamou Alice, olhando para os lados, em que, com grande perplexidade, quando a primeira cabeça redonda e depois a outra
rolaram do ombro e pousaram feito bolotas pesadas no seu colo. Acho que isso nunca aconteceu antes, de alguém ficar cuidando de duas rainhas dormindo assim juntas. Não é a primeira vez na história da Inglaterra, nem poderia, você sabe, porque nunca houve mais de uma rainha ao mesmo tempo antes. Acordem, acordem, pesadonas, acordem! Ela começou então impaciente, mas não houve resposta, além de um ronco mais discreto. Os roncos foram ficando mais distintos, soando cada vez mais como uma canção, até que, por fim, ela começou a distinguir as palavras e prestou tanta atenção que, quando as duas cabeçorras sumiram de seu colo, ela nem se deu conta. Ela estava de pé diante de uma porta com um arco, sobre o qual estavam escritas as palavras Rainha Alice, em letras garrafais, e de cada lado do arco havia um sino, escrito no cabo de um sino social, e no outro, sino de serviço. Vou esperar a música acabar, pensou Alice. Depois eu toco o sino. Qual sino será que eu devo tocar? Ela continuou, muito intrigada com aqueles nomes. Não vim fazer nenhuma visita social, nem vim a serviço. Deveria ter um sino escrito rainha, você sabe. Nesse instante, a porta abriu um pouco e uma criatura com um bico comprido enfiou a cabeça pela fresta da porta e disse: visitas só daqui a 2 semanas. E bateu a porta com força. Alice bateu na porta e tocou o sino em vão por um longo tempo, até que, enfim, um velho sapo, sentado debaixo de uma árvore, levantou e veio lentamente cambaleando até ela. Usava uma roupa amarelo claro e usava botas enormes. O que foi agora? O velho sapo disse em um tom sussurro grave e roncado. Alice se virou, pronta para reclamar. E o empregado responsável por atender a porta? Ela começou irritada. Que porta? Disse o velho sapo. Alice quase esperneou de irritação com a lentidão com que ele disse aquilo. Esta porta, é claro!